Boa noite, Igreja do Senhor. Vamos tomar nossos lugares. Você que está aí em casa, se acomode aí na sua casa. Nós vamos começar mais um culto para o nosso Senhor. Um culto especial hoje, já que estamos comemorando Rosh Hashanah. Aleluia! Muitos passaram um ano bem conturbado, né? Esse último ano aconteceu muitas coisas que nós não estávamos esperando. Ninguém, antes do último Rosh Hashanah, esperava que hoje nós estaremos no contexto de uma epidemia mundial que nos privou de muitas coisas, que fez mudar os nossos hábitos, que instaurou uma crise mundial, tanto na saúde quanto na economia. Mas hoje nós estamos aqui. E não faltou motivos para nós agradecermos ao nosso Senhor. Não faltou motivos para nós termos o nosso coração grato ao nosso Deus. E hoje eu queria começar essa festa com um capítulo em Salmo 126. Muitos andaram angustiados, vivendo tribulações. Mas Paulo nos ensina no Novo Testamento que nós devemos glorificar a Deus mesmo em tribulações, pois são nas tribulações que Deus molda os nossos caráteres, que Deus nos forma para sermos mais fortes. E o salmista aqui, Davi, foi muito feliz em escrever. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós devemos estar alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Muitos de nós vivemos tribulações esse ano, como eu falei. Mas mesmo diante disso, a nossa boca deve se alegrar com júbilo ao Senhor. A nossa boca deve estar com risos ao Senhor. E eu queria que mesmo você, com essa máscara que você está aí agora, você olhasse para o seu irmão e sorrisse, porque os seus olhos falam isso para ele. Acena para o irmão que está do seu lado, o cumprimenta. Fala, feliz ano novo! Com alegria no nosso coração, pergunte como ele está, faça um elogio para ele. Nós devemos estar alegres, pois o nosso Deus é vitorioso, o nosso Deus já venceu por nós, e nós vencemos mais um ano, e nós iniciamos mais um ano com júbilo, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, e os nossos lábios devem estar com risos, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, bem forte, porque Ele merece, aleluia, aleluia, celebra ao Senhor. Celebramos a Ti, Senhor. Os nossos lábios com alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, como nós ficamos como quem sonha. Ele já restaurou a sua sorte, ficamos declare. Como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios
de júbilo, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios celebram o Senhor. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo E grito, grande é o Senhor. Celebramos a ti, Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios. E a nossa boca se encheu de risos, e os nossos lábios de júbilo, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu danço diante dele. Celebre ao Senhor com seu corpo. Somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, Grande é o Senhor. Celebramos a ti, Senhor, com gratidão no nosso coração. O Senhor restaurou a nossa sorte e nós ficamos como quem sonha. Aleluia! Aplauda o Senhor. Ele restaurou a nossa sorte. Aleluia! Aleluia! Ele restaurou a sua sorte. Ele te libertou. Hoje você está livre. E você tem acesso ao seu Pai Celestial, pois o véu foi rasgado. E nós estamos aqui hoje. Nós vivemos apenas por um propósito: glorificar e adorar esse Deus. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite para isso, Senhor. Te adoramos e glorificamos com coração grato e quebrantado, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e estar na tua presença, Senhor. Jesus, em tua presença
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia ele trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. É pra isso que nós estamos aqui, pra adorar o Senhor, pra adorar o Senhor. Só a igreja declara, só pra te adorar, só pra te adorar, com suas mãos pro céu e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos mais uma vez só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande seja engrandecido e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Jesus. Pra te adorar. Pra te adorar. Aquele que venceu tudo. O nosso Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Ele venceu todas as coisas. Ele restaurou a nossa sorte. Nós não precisamos ficar angustiados. Não precisamos estar presos, pois Ele já nos libertou. Ele já venceu. O nosso Senhor é vitorioso. E temos que viver crendo que o nosso Senhor é vitorioso e nós servimos a Ele. E Senhor, nós lutamos as nossas guerras, Pai, com o Senhor à nossa frente, com a fé e confiança em Ti, Senhor, adorando ao Senhor, tendo gratidão, não murmurando, Pai, mas engrandecendo o Teu nome. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio
tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Ele é imutável. O verbo não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o trono dele acima está, teu nome imutável é, imutável é, Senhor, e nós te adoramos, te engrandecemos. Os reinos se abalam, mas o teu trono acima está. Vitorioso és, te adoramos, te adoramos, te adoramos. O nosso Deus é vencedor, vitorioso, abala nações, mas o trono dele acima está. Te adoramos, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso,
grandioso. Adoramos a Ti, Senhor, vitorioso és, aquele que abala nações com um sopro. Poderoso Deus, tamanho é o seu poder, capaz de te libertar. Não importa o vício que você vive, não importa a luta que você vive, não importa a derrota que você já teve, aqueles que estão em Cristo, mais que vencedores são, pois até nas derrotas, nós somos vitoriosos, pois nós estamos em Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte, poderoso, vitorioso, grandioso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Declare nessa noite: vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é, vitorioso és. Não há outro como tu, Senhor. Não há nenhum Deus como tu. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável. Grandioso Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Poderoso és tu, Senhor. Não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, Pai. O Senhor venceu todas as coisas, Pai. Ele nos comprou a preço de sangue. É esse sangue que nos faz vitoriosos. E é esse sangue que nos basta. Oh Jesus, é teu sangue. E a nossa fé deve estar nele. A nossa fé deve estar nessas coisas, nesses princípios. Pois não há nenhum Deus como ele. Não há nenhum trono acima do dele. Oh, Jesus. O teu sangue faz o surdo ouvir. Agora o teu sangue quebra a maldição. Agora o teu sangue cura toda dor. Agora o teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre fiel.
teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma a minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Declare com fé, com autoridade, pois você é filho dele. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que Tu és o mesmo Senhor, ontem, hoje para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta. É o que basta, é o que pra basta, mim. é o que basta para mim, Senhor. Creio que tu és o mesmo. O sangue do Senhor nos ontem, basta. hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta. Pra mim. E não há nada, e não há nada que, resista, pois Ele é ao teu poderoso, poder, e nem pecado, nem o mal. livre sou. Declare com convicção que pois você é livre. Não há nada que O sangue de Jesus te resista libertou. ao teu poder, E nem pecado, nem o mal. Livre sou. livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, e nem pecado, nem o mal. Livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livres somos, livres somos, livres somos. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. E
É o teu sangue que nos basta, Senhor. É somente o teu sangue. É somente a tua vontade, Senhor. Quem nos separará do teu amor, Senhor? Não são angústias, nem tribulações, pois o teu sangue nos comprou. E nós somos vitoriosos contigo, o nosso general, Deus forte e poderoso. Aleluia. Aplauda ao Senhor, pois Ele é poderoso, grandioso. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Aleluia, shalom. Vocês estão bem? Glória a Deus. Dá um sorriso aí pro seu irmão ao lado. Diga para ele Shana Tová. Em hebraico quer dizer feliz ano novo. Aleluia. Se assente um minutinho, querido. Vai lá, nego duro. Nós vamos semear no reino de Deus. Se você tem aí o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia para consagrar ao Senhor, se prepare. Já entramos num tempo novo, num novo ciclo. E agora é só aguardar os comandos de Deus para saber por onde a gente caminha, não é? Levante sua semente diante do Senhor. Pai, nós damos honra e glória ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, toda a provisão, toda a segurança, todo o conforto que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Mas muito mais por quem nós temos nos tornado, Senhor. O Senhor tem nos transformado, o Senhor tem nos libertado. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos que tudo isso que está debaixo da nossa administração pertence a Ti e é fruto da Tua graça e do Teu favor sobre nós. O ar que respiramos, a saúde, tudo pertence a Ti, Senhor. E quando nós viemos aqui diante desse altar, nós queremos honrar o Teu nome com parte de tudo isso, Senhor. Eu sei que não é nada, meu Deus. E devolver para o Senhor aquilo que é teu, de fato não é nada. Mas expressa a gratidão e a honra no nosso coração. A nossa dependência da tua bondade, das tuas promessas, Senhor. Então receba aí no teu trono e cumpre a tua boa palavra sobre nós. Porque para nós é confortável continuar na dependência do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, abençoamos o teu povo, abençoamos a casa dos teus irmãos, as suas empresas, os seus negócios, os seus empregos, que toda essa provisão e essa prosperidade, a herança que o Senhor tem para cada um, possa migrar para a vida dos seus descendentes e a bênção do Senhor se perpetue sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom, querido? A Paula enviou aí um zap, me parece que estão... Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Glória a Deus. Mas a Paula, ela me parece que ela está precisando de alguns ingredientes lá para completar a cesta. Então, se você teve acesso aí, tiver liberdade e generosidade para contribuir, tá bom, meu querido? Vamos orar pelos irmãos que, coincidentemente, né, estão fazendo aniversário na semana do Ano Novo. E me parece que é aniversário de casamento da Bel e do Giovanni, não é isso? Tem mais alguém que está fazendo aniversário nesses dias aí? E esse ano é um ano especial, né? Porque Rosh Hashanah exatamente na sexta-feira caiu assim no Shabá. Eu fico imaginando em Israel, né? Sexta-feira, 6 horas, os caras tocando o shofar, celebrando o Shabá. E dia das trombetas, no começo do ano novo, assim, tudo sincronizado, né? Quando é assim, é diferente demais, né? Ah, tá fazendo aniversário? Ah, que Deus te abençoe. Me esqueci seu nome, meu queridão. Ah, então é ele. Eu vejo o nome na lista, eu vejo Jesus dos crentes. Quem que é? Glória a Deus, vamos orar por ele então, né? Ah, é? Olha que bênção, né? Amém. Pai, nós queremos abençoar a vida do Idalino, queremos abençoar o Giovanni, a Bel, o Pedro, a Renata. Esses irmãos estão, junto com o teu calendário, fechando um ciclo e iniciando outro na tua presença, Senhor. E eu creio que eles entram nesse novo tempo numa dependência da bênção, do favor, da graça do Senhor sobre eles. E é isso que, como igreja, nós queremos liberar, Senhor. Que seja o melhor ano da vida deles. Que seja um ano de cumprimento de promessas, que seja um ano de provisão, de saúde, de alegria na tua presença, Senhor. Onde eles possam caminhar em toda a tua vontade, todo o teu querer, livres, ó Deus, de todo ataque do inimigo, Pai. Que seja um ano de vitória sobre a vida dos teus filhos, porque eu sei que isso vai ser vitória para o teu nome também. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, viu, Idalino? Idalino de Jesus. Maravilha, né? Mas esses são dias especiais porque nós estamos celebrando Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico. Não digo judaico porque a cultura bíblica, que é a cultura do céu, está além do judaísmo religioso que a gente conhece. Né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Atos. Quero explicar um pouquinho sobre isso hoje, porque talvez muitos não entendam, né? E fala, nossa, que doutrina nova é essa? E não é uma questão de doutrina nova, é questão de entendimento bíblico, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso para os irmãos entenderem como é que as coisas funcionam na mente de Deus e como é que Deus espera que as coisas funcionem na nossa mente, nós que somos discípulos do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 6. Então todos os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então ele lhes respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A gente sempre foca no versículo seguinte, né? Mas eu queria que a gente se concentrasse nesses dois textos. Obrigado, viu, meu nego?
Os discípulos viram muitas coisas. É claro que os discípulos, como os judeus que eram, eles vinham debaixo de conhecimento, de promessas de Deus para esse povo, acerca do reino de Israel, acerca da vida desse povo aqui na terra. E de alguma forma, por causa das profecias, eles entendiam que as coisas aconteceriam em tempos determinados. Mas quando eles encontraram com Jesus, e aqui já tinham se passado praticamente 4 anos disso, eles compreenderam que eles estavam vivendo um momento ímpar na história deles, na história do povo de Israel, e é por isso que eles levantam essa pergunta, dizendo, Senhor, porque eles entenderam Jesus é o rei, e ele veio para cumprir a promessa de estabelecer o reino de Deus aqui na terra através da nação de Israel. E eles, tomados por esse entendimento, eles falam, Senhor, é o tempo, é agora que vai acontecer. E Jesus, ele faz uma declaração que parece simples, mas é muito interessante. Ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou exclusivamente para ele. Então, o que Jesus diz é que o plano de Deus já está traçado com data, com hora marcada. E não adianta a gente ficar ansioso com relação a isso, não adianta a gente querer apressar ou querer atrasar Deus. Porque, segundo Jesus mesmo disse, são tempos ou épocas que Deus reservou para a exclusividade dele. Nem Jesus, creio eu, vai conseguir ou acelerar ou atrasar aquilo que Deus estabeleceu para ser feito. Entenda, Deus, Ele governa, Deus reina a partir de uma dimensão espiritual que nós chamamos de eternidade. O que é eternidade? Eternidade, dentro do conhecimento humano, é um ambiente onde não tem começo nem fim. É difícil da gente compreender porque o nosso conhecimento é limitado. Então, na eternidade não existe começo nem fim, tudo é uma coisa só. Não existe noção de tempo como a gente tem aqui, nem de espaço. É por isso que é fácil para Deus fazer as coisas, e é fácil quando a pessoa está ligada numa dimensão espiritual, ela fazer com que a interferência desse mundo espiritual, que é invisível, aconteça na terra. Anjos virem, voltarem, coisas se manifestarem, que é o que a gente chama de milagre, é fácil, porque nessa dimensão, a partir de onde Deus governa, não existe noção de tempo, nem de espaço, nem de forma, nem de nada. É tudo uma coisa só. E tudo que está lá é o próprio Deus. Então Deus governa sobre esse mundo que não tem começo nem fim, mas Ele governa também sobre os mundos que Ele criou. E quando Deus criou os mundos, e você sabe que hoje, por uma questão até de pesquisa científica, que não existe só o planeta Terra, não existe só a nossa galáxia, existem vários mundos, vários planetas que a gente não conhece. A Bíblia chama isso de estrelas. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Deus criou. E quando Deus criou esses mundos, Deus marcou um ponto na eternidade. Marcou um ponto. E a partir desse ponto, Deus começou uma contagem. E essa contagem que começa, vamos supor aqui, e vamos no sentido horário, né, como o relógio, né, começa aqui e vai rodando, ela vai terminar uma hora. O que nós chamamos de tempo é esse ponto inicial que Deus marcou e que ele vai acontecendo até ele se fechar. Mas na eternidade não existe tempo, é tudo uma coisa só, não tem começo nem fim. E os planos que Deus estabeleceu para o homem está dentro dessa marcação na eternidade que Deus chamou de
tempo. E é o que Jesus está falando. Deus reservou, ou Ele estabeleceu tempos ou épocas específicas para a sua própria autoridade. E tudo que Deus faz aqui na terra, Ele faz dentro dessa cronologia, ou desse cronograma de tempo. Na eternidade não precisa. É o que Davi falou, que um dia para Deus são como 1000 e 1000 como um. Não faz diferença. Quando Deus criou os mundos e quando Deus estabeleceu o tempo, Deus fez isso exclusivamente para o homem. Porque no entendimento bíblico de Deus em si mesmo, Ele não precisava de ter planetas e galáxias. O céu e o reino, ou a corte celestial, já eram mais que suficientes para Deus se expressar. Então, quando Deus cria alguma coisa, como Ele criou o homem, como Ele criou os mundos, tudo isso são extensões da manifestação de Deus, da sua bondade. Mas no que diz respeito ao homem, quando Deus pensou criar o homem, antes de Deus pensar em criar o homem, Ele criou um ambiente para ele. Porque Deus é assim. Antes de Deus criar a minha vida e a sua, antes de Deus pensar na gente existir, antes disso Ele já planejou todo o nosso conforto, toda a nossa segurança, toda a nossa história. E Deus consegue isso porque não existe para Ele nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é o tempo inteiro. Então Ele conhece todas as coisas. Aí alguém fala assim, mas se Deus conhece todas as coisas, Ele sabe quem vai ser salvo. Por que Ele já não resolve de uma vez por todas essa bagunça que está aí? Porque nós estamos reunidos aqui, metade do nosso povo. E Deus sabe aqui de fato quem vai ser salvo e quem não vai. Porque pode ser que dentre nós aqui alguns não sejam. Eu sei que eu vou ser. Ou só eu mais uns 2 ou 3? Que isso, pastor, não fica falando isso não. Foi Jesus mesmo que falou. Estarão 2, né? Matematicamente falando, Jesus falou que o índice de salvação é 50%. Um vai, outro fica. Estarão 2, um vai. Jesus sempre fala isso, né? Perigoso, hein? Se é 50%, quem será os 50% daqui que vai? Deus abençoe que os 50% sejam os 100%. Mas Deus é assim, quando Ele cria o homem, Ele pensou então no ambiente para o homem estar. É como a minha vida é sua. Antes de Deus pensar na minha existência e na sua, Ele já planejou tudo, irmãos. Todo o nosso conforto, toda a nossa segurança, todo o nosso prazer, toda a nossa alegria, toda a nossa provisão, todos os nossos dias estão escritos num livro diante dele, lá no trono. Isso é bíblico. Tem um livro com o meu nome, tem um livro com o seu nome diante de Deus. Lá está registrado tudo, desde o dia que seu pai e sua mãe se engraçaram e namoraram e depois de alguns meses você apareceu. Até o dia que eu e você ou vamos ser arrebatados ou vamos morrer, está escrito lá. Tudo o que deveria acontecer nas nossas vidas, em cada período está escrito lá. Tudo. A Bíblia chama isso de destino, de propósito. Está escrito lá. Foi assim com Adão. E é interessante
lá em Gênesis, a gente vê isso logo no começo, que capítulo 1 de Gênesis, eles falam da criação, mas na verdade é a recriação de todas as coisas, porque tudo já existia, e na queda de um querubim chamado Lúcifer, a criação original na terra foi destruída, por assim dizer. E é por isso que quando a gente lê Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A tradução aqui, ela falhou um pouco, porque no entendimento hebraico, que é a língua original em que os primeiros 5 livros da Bíblia foi escrito, não existe como alguma coisa não ter ser sem forma e vazio, não existe isso. O original diz, tornou-se confusa, tornou-se um caos. Porque se está vazio, tem alguma forma. E se tem forma, nunca está vazio. Não existe raciocínio lógico do jeito que eles escreveram, né? Mas o que a Bíblia está sinalizando é que Deus, ele recriou todas as coisas, porque os elementos estão presentes, mas eles estão misturados. E o que a gente vê aqui no capítulo 1 é Deus organizando os elementos que já estavam na terra. Então Deus separa água, e Deus olha para a água e separa a terra da água, e a Bíblia diz que aparecem os rios, os mares, a terra, e Deus olha para a terra e chama os animais e as plantas a partir da terra, até que finalmente Deus olha para o céu e dá um comando para os gases, e os gases se agrupam, as poeiras cósmicas se agrupam, se tornam estrelas, planetas, que os homens estão descobrindo hoje. E olha que interessante, no capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez, e fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que nós conhecemos como sol, e o menor para governar a noite, que nós conhecemos como lua. E também todas as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. Olha que coisa. Então Deus cria as coisas a partir de elementos que já existem. Como é que Deus criou as estrelas? Deus ordenou, porque você sabe que o que existe no espaço são gases e poeira cósmica. Não é oxigênio como a gente conhece, né? Mas existem gases e existe poeira cósmica. Deus ordenou que esses gases e essa poeira cósmica se ajuntassem e eles se tornaram estrelas. Isso é tão verdade que quando um desses elementos cai na terra, ele vai se desfazendo. Ele começa incandescente, ele vai pegando fogo e desaparece, que é o que a gente conhece como estrela cadente. Então o que aquilo ali vira? Gás e poeira. Quando ele é muito compacto, ele cai na terra ainda sem se desfazer, que são as pedras que nós conhecemos como meteorito. E tem uns caçadores desses troços aí, né? Mas então Deus cria esses astros, esses mundos, esses planetas e essas estrelas, e Deus, a partir deles, Deus estabelece organização no tempo. Porque eu não falei com vocês que ele marcou um tempo na eternidade? E quando Deus marcou esse tempo na eternidade? Quando ele resolveu criar Adão. Aqui traduzido por Gênesis 26. E disse Deus, também façamos o homem. Quando Deus pensou em fazer o homem,
quando Deus pensou em fazer o homem, conversando com Jesus, que na eternidade não era conhecido como Cordeiro de Deus, nem como Jesus, mas como o Verbo de Deus, e o Espírito Santo, conversando com eles, por isso o texto está no plural, o verbo está numa conjugação plural, diz, façamos, quando Deus pensou em fazer o homem, ele fez uma marcação na eternidade, e a partir dali Deus começou a cronometrar o tempo. Então Deus começou a organizar o tempo para nós aqui na terra, como o texto diz, em estações, dias e anos. A gente já estudou e sabe que o período da criação durou quantos dias mesmo? 6 dias, no 7º descansou. Né? Quando fala descansou, Deus desfrutou do que estava pronto. Né? Mas a mente de Deus, ela é tão larga e tão extensa, a gente não consegue compreender, porque até o que a gente chama de 6 dias da criação, a palavra dia no hebraico aqui, pode ser um período de anos, pode ser realmente um dia no que a gente conhece nesse período de 24 horas, ou podem ser milhares de anos. É por isso que às vezes os cientistas fazem umas avaliações assim, que foi encontrado um fóssil que tem 14 bilhões. Aí a gente que é crente dá umas risaiadas, aqui 14 bilhões nada, né? Mas pode ser, porque esse período de criação e o período em que a terra foi destruída, ou que a criação se tornou um caos por causa da queda do diabo, ninguém sabe que período é esse. Aí você diz, mas como é que escrever isso e quem escreveu isso? Presta atenção, quem escreveu esses livros foi Moisés. Quando Moisés escreveu, ou ele começou a escrever de Gênesis até Moisés, são 2.580 anos. 2.580 anos já tinham se passado, numa contagem humana. Quando Moisés escreveu, você sabe que Moisés subiu no monte quantas vezes para falar com Deus? 3 vezes. 3 vezes. Na primeira vez, Deus deu a explanação da lei. Na segunda, Deus deu a lei escrita, que ele quebrou. E na terceira, Deus mandou ele reescrever. Falou, já que você quebrou, agora você escreve. Quando Moisés escreveu, nessas subidas que ele teve ao monte, e as 2 posteriores, num período de 40 dias cada uma. Porque presta atenção, irmãos. Como é que o cara vai escrever coisas de 2.500 anos atrás, com relatos assim, extremamente fiéis, falando de rios, de nomes de cidades, falando de pessoas, de reis, que depois a arqueologia bateu o carimbo e falou, é tudo verdade. A gente não consegue escrever coisa que pensou semana passada. Quem lembra do que eu preguei semana passada aqui? Vou fazer pergunta difícil, né, Ju? Irmãos, como é que um homem por si mesmo vai escrever sobre Adão que viveu 2.500 anos antes? Relatando detalhes minuciosos da vida do cara. A idade que ele teve filho, o filho que ele gerou, quem foi o seu neto, quando nasceu, quanto tempo viveu. Olha para você ver, olha para você ver. E realmente aí a gente entende que Moisés não era um homem comum. Ele tinha um coração alargado para Deus de uma forma diferente, para absorver tudo isso. Então Moisés sobe no monte e ele escreve coisas que aconteceram 2.580 anos antes dele.
E ele escreve isso em 100 páginas. Porque quando ele escreve, está lá em Êxodo, capítulo 19 praticamente. Na sua Bíblia e na minha deve dar umas 100 páginas. 2.500 anos de história em 100 páginas. Eu fico imaginando, irmãos, Deus falando essas coisas com Moisés e ele escrevendo e a mente dele pensando como foi os relatos. Porque, irmãos, as descrições dos rios e tudo, até o plano, um mapa cartográfico, geográfico, hidrográfico da região, tudo Deus foi falando para ele. E ele foi escrevendo. De onde o cara tirou isso, irmãos? E ainda aparece uns ordinários falando que a Bíblia é invenção humana. Então me explica como é que um homem vai escrever coisas que aconteceu 2.580 anos antes dele, com tanta fidelidade, com riqueza de detalhes, que foram confirmados depois pela história. Então, quando Deus chama Moisés e Deus traz esses relatos para ele, ele começa a escrever isso. Aí Deus começa a explicar para Moisés como é a marcação de tempo que ele estabeleceu. Para quê? Para que os homens tivessem a oportunidade de acertar o seu relógio com o relógio dele. Porque se Deus começou aqui e o relógio está assim, ele vai terminar quando? Vai terminar aqui, uma hora vai terminar. Quando termina? Apocalipse 22. Quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus, eles estão falando sobre essas coisas. Jesus, o tempo já tá pertinho. E Jesus fala, está pertinho, eu vou ali e volto, já tem 2.000 anos. Eu vou ali no trono, daqui a pouco eu estou aí. E os discípulos tudo alegrinhos, ai que beleza, achou que era na semana que vem. Morreram. Os filhos deles nasceram, morreram, 2.000 anos, que Jesus falou, só vou dar uma idazinha ali no trono e volto. Rapidinho, olha para você ver como é que é a dimensão de tempo. E quando Jesus voltar, ele vai chegar e falar, demorei, gente. Porque como Deus não tem noção de espaço, esses 2.000 anos para Jesus são segundos. Né? Ele vai voltar e falar, cadê Pedro? Não demorei nada, os meninos não estão aqui. Algo parecido, né? A chuva aí, ó. Que essa chuva se estenda para o Mato Grosso, para o Goiás, né? Apagando lá as queimadas. Até esqueci o que eu estava falando. Aí Deus dá para Moisés, Deus começa a explicar para Moisés como ele fez essa marcação nos tempos. Oh, glória a Deus, hein? Pode aplaudir o Senhor, porque chuva é certeza de bênção, de prosperidade. Glória a Deus. Oh. Irmão, talvez você não entenda, irmão, mas isso lá em Israel, se isso acontece em Israel, o povo ia para a rua dançar na presença de Deus. Porque a certeza de que eles foram aprovados por Deus num novo ciclo é a chuva. Mas Deus então começa a falar com Moisés e a explicar para Moisés como as coisas iriam funcionar nesse período de tempo que ele marcou na eternidade. E quando terminar, o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus vai enrolar os céus. Os mundos que ele criou, ele vai enrolar. Enrolar mesmo, irmãos. E vai jogar dentro da eternidade. E aí vai ser uma coisa só. Para que Deus sinalizou para Moisés essas marcações de tempo? Porque Deus se move na terra dentro dessas marcações que ele fez. Por exemplo,
Deus fez a promessa do Messias para Eva. Quando ele olha para a serpente e diz: da barriga dela vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Isso foi por volta do ano 90 da existência do homem. Porque Adão, me parece, teve Caim e Abel com 130 anos. Isso é um absurdo numa concepção natural, irmãos. Onde é que uma mulher engravida com 130 anos? E depois tem força para ter outra ainda. Meu Deus do céu. Noé, com 500 e poucos anos, teve filho dele. Jesus! Olha como a questão do tempo na Bíblia, assim, vai além do que a gente pode pensar. Mas quando Deus cria o homem, na Bíblia, começa o ano 1 da existência humana. E os judeus, os descendentes diretos de Adão, o primeiro homem que Deus criou lá na Bíblia, eles fazem a contagem na terra a partir desse cronograma que Deus estabeleceu. E eles fazem a contagem desse cronograma a partir daquilo que Deus falou com Moisés e que a gente está falando aqui, que está escrito lá em Gênesis 1 e nos outros capítulos da Bíblia. Então, no calendário bíblico, sexta-feira e ontem, começou o ano de 5.781. Por isso eu falei, feliz ano novo para você. Ah, mas o que isso importa para nós? Importa para nós como importava para Moisés e como importava e importa para o povo de Israel. Porque eles entenderam que Deus se move dentro desse cronograma de tempo que Ele estabeleceu. E como Deus mesmo diz, as marcas que Ele fez no tempo, as marcas que Ele fez, são sinais para mim e para você. Quem que estabeleceu que o dia tem 24 horas? Quem que estabeleceu? Foi Deus. Como é que Ele dividiu isso? 12 horas para o sol, 12 horas para a lua. Pronto. Mas quem estabeleceu as horas? Foi Deus, numa contagem de segundos. Passava 10 dias, eles preparavam para oferecer o sacrifício. Todo mundo parava porque eles sabiam, irmãos, se Deus aceitasse o sacrifício, era um ano de bênção. Se Deus não aceitasse, era um ano de peste, de guerra, de seca, de destruição. Qual era o sinal? A chuva. A roupa do sacerdote, Deus ordenou que se fizessem umas romãs pequenininhas de ouro, amarradas na orla do vestido dele, com um sininho. Então, quando ele andava, eles ouviam o barulho. Então, eles sabiam, se o sacerdote está vivo, Deus está aceitando o sacrifício. Imagina um sacerdote avacaiado, andava um pouquinho e parava, só para o povo ficar. Mas quando o sacerdote parava, irmãos, esperando Deus descer para receber o sacrifício, era um suspense na nação inteira. Imagina um país inteiro parando para isso. E era assim que acontecia em Israel. Porque o povo sabia que eles dependiam daquela visitação de Deus. Quando o sacerdote começava a se mover, e eles ouviam os sininhos dele andando em direção à porta, irmão, quando ele saía era uma explosão de alegria que a gente não sabe. Porque eles sabiam que eles teriam mais um ano de bênção. E aí Deus continua. Daqui a 5 dias vocês vão celebrar a festa dos tabernáculos. Vão celebrar por 8 dias, vai ser feriado nacional por 8 dias.
Brasileiro gosta de feriado, vocês estão tudo animados, né? Mas no céu o calendário de Israel dançou. Então era assim que a coisa acontecia. Você sabe que houve momentos da história de Israel que alguns reis fecharam o templo. Então não tinha quem oferecesse sacrifício. Por isso você vê a nação de Israel entrando debaixo de maldição. Porque ninguém ia lá, o povo não estava disposto a arrepender, não tinha sacerdote. O sacerdote tudo em pecado, borrando de medo. Se eu entrar lá, eu vou morrer. Quem que nós vamos mandar? Manda o Josué. Foi o Josué, falou não. Manda o Vitão, falou Vitão, falou não. Manda o Toninho, falou Toninho, não. Manda todo mundo tirando o corpo fora. E como ninguém se prontificava a arrepender pela nação, Deus descia, não via o sacrifício. O que Deus fazia? Couro neles. A verdade é que o povo de Israel entendeu que era nessas datas que Deus descia e Ele liberava bênçãos específicas sobre o povo. Eles compreenderam os sinais do calendário de Deus. E Yom Kippur, que é o ano novo, Rosh Hashanah, que é o ano novo, era a oportunidade de se recomeçar de uma nova forma. Então, para os judeus e para os discípulos que entendem Bíblia, esse período é um período de avaliação, onde você para e pensa, o que eu fiz de errado nesse ano que passou? Porque você é burro de querer cometer os mesmos erros? Não. Para não cometer os mesmos erros, o que você tem que fazer? Sentar e avaliar. Onde é que eu errei? Financeiramente, onde eu dei bobeira? Eu comprei aqui, não devia. Não, eu podia ter poupado aqui, não poupei. No meu casamento, onde eu dei bobeira? Não, esqueci do dia do casamento. Não levei nem para jantar fora. Não, que mole que eu dei esse ano. Não, isso vai ser diferente. Viu, amor, esse ano vai ser diferente. E ela está lá, Vocês entenderam? Esses dias em Israel são chamados de Yom Teruah, ou dias de temor, porque o povo para. Os judeus param, irmãos, e começam a refletir o que fez de errado. E você sabe que quando você olha para a sua vida, eu olho para mim, a gente fez muito pouca coisa de errado. Muita. E quando você faz coisa de errada, só existe uma coisa que resolve, que chama arrependimento. Então não existe ano novo com pecados velhos. Não existe ano novo começando com sentimentos, com amarguras, com caminhos velhos errados. Não existe. Aí Deus dá a oportunidade, já que vocês erraram tanto, nesses dias eu vou dar uma oportunidade de vocês apagarem todos os erros do ano passado e começarem tudo novo debaixo de bênção. É por isso que tinha esse dia do arrependimento, ou Yom Kippur, que era a oportunidade desse povo, irmãos. Porque quem é que consegue resolver coisas do passado, se não tiver uma chance? Né? Imagina, você vai lá no banco e faz um financiamento para pagar com 13, 14 meses. Aí você atrasa. Se o banco não te dá uma oportunidade, aquela dívida só vai o quê? Aumentando. Mas se ele te dá uma oportunidade, você vai lá e quita, tudo fica o quê? Fica novo, até crédito novo. E banco é assim, quando você termina de pagar, você quer fazer um novo financiamento? Então, irmãos, esses dias que nós estamos vivendo são oportunidades para a gente ter um novo começo. Quem aqui quer ter um ano melhor? Quem aqui quer ter um tempo melhor? Quem aqui quer deixar de fazer as bobagens que fez? Conta dessa semana, desse mês, para um ano atrás. Você quer cometer os mesmos erros? Você quer passar pelas mesmas coisas? Tem certeza que você quer dias melhores. Se os seus dias foram bons, você fala, não, eu quero melhor ainda.
Mas o que destrava esse melhor, irmãos, é arrependimento. Por isso que a chave para a mudança em Yom Kippur, em Rosh Hashanah, no Ano Novo, Yom Kippur é o dia do arrependimento. Graças a Deus que Jesus ofereceu um sacrifício para Deus perfeito. O sacrifício de Jesus substituiu esse sacrifício que o sacerdote tinha que fazer todo ano. Quando Maria Madalena vai tocar em Jesus ali, ela quer abraçá-lo, ele diz: não me toques, porque eu não subi ainda para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. O que Jesus ia fazer diante de Deus? Hebreus diz que ele comparece diante de Deus e diz: eis-me aqui, com a minha oblação, com o meu sacrifício, junto com os filhos que o Senhor me deu. Jesus foi diante do trono do Senhor e ofereceu o sangue dele como pagamento, como sacrifício pelos pecados do mundo inteiro, irmãos. É o Yom Kippur espiritual. E sabe o que Deus disse? Sim! Da parte de Deus, está tudo acertado para ser o melhor ano da nossa vida, irmãos. Porque o plano dele já está traçado desde a eternidade. Tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua, de 18 de setembro de 2020 até 18 de setembro de 2021, já está escrito. E eu acredito, como a gente leu aqui semana passada, que são bons planos de Deus para nós. Como eles vão se cumprir? Se Deus olhar na nossa direção e ver arrependimento. Se Deus olhar e ver essa farofada que a gente está, essa fuleiragem que a gente está, coração cheio de amargura, não perdão, irmãos, essas invejas que tem no nosso meio, essas maledicências, que está assim. Não deveria, que nós somos igreja, não é? O irmão chega perto de você: não, irmão, troquei de carro, você deveria se alegrar. O cara sai triste. O que Deus deu para ele, não deu para mim? As pessoas estão assim, irmãos. Como é que Deus vai inaugurar um ano de bênção, se olhando para o povo dele, ele não vê disposição de arrependimento? Quando não tem arrependimento, sabe o que Deus derrama? Juízo, castigo. Israel é prova viva disso, irmãos. Deus avisou esse povo: se vocês não arrependerem, eu vou levar vocês ao extremo. E eles duvidaram. Aí veio o cerco de Jerusalém, que eu falei semana passada. Jeremias, vendo as mulheres por fome comer a placenta dos bebês que nasciam, depois eles matavam o bebê, comia cozido. 3 anos ele vendo canibalismo. Gente falando: não, hoje, Lígia, a gente come o Benjamim. Daqui a 3 dias a gente come o Emanuel. Aí na semana que vem a gente come a Teté. Irmãos, vocês estão, é misericórdia, mas foi isso que ele viu. E neguinho chupando até os ossinhos. Sabe quando você come galinha caipira, que é caldinho? E Jeremias chorando, porque Deus avisou e esse povo não se arrependeu. Deus continuou avisando? Continuou. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Quase 7 milhões de judeus morreram. E Deus havia avisado. Então Deus não está brincando. Só que a igreja não percebe isso. Tanta intriga, tanta briga, tanta amargura, tanta desonra, tanta deslealdade, é tanta mentira, é tanta falsidade, é tanta inveja no meio da igreja. Como é que Deus vai estabelecer um ano de bênção vendo tanta coisa ruim?
E a gente, irmão, que não larga o osso não, não quer largar a amargura não. Não quer largar os sentimentos ruins não, não abandona não, fica ali no negócio, remoendo. Não quer largar a inveja não, não quer largar a maledicência não. Falei, irmão, não tem bênção se não tiver arrependimento. Graças a Deus que hoje a coisa é pessoal. Naquela época era nacional, porque se um arrependesse, a bênção vinha sobre o povo inteiro. Se um não arrependesse, a maldição vinha sobre o povo inteiro. Hoje não, irmão. Se você não quer se arrepender, mas eu quero, eu vou ter um monte de bênção. Você, me desculpa, vai se lascar. Porque Deus é justo. Estou eu aqui arrependido, está a Ju e está o Neemias. Aí tem mais 3 ou 4 irmãos que não arrependeu, aí Deus fala assim, já que o resto não arrependeu, todo mundo vai entrar no pau. Porque no Velho Testamento era assim. Hoje não. Então, já que a Ju e o Neemias arrependeram, onde benção. A Solange também com a cara meio assim, mas vai arrepender, né? Vou dar uma chance e vai. Mas aquele ordinário ali que está com a cara ruim, que não quer arrepender, ó, você, nego, ó, maldição para você o ano inteiro. A palavra Rosh Hashanah, Rosh, cabeça, Ra, do e Shaná, ano. O que Deus está falando? Aquilo que tiver no seu coração, nos primeiros dias, vai guiar todo o ano da sua vida. Todo esse ciclo. Se for amargura, você vai ter um ano de Giló com boldo. E erva de Santa Maria, para você ver o que é bom para Deus. Mas se tiver arrependimento, vai ser um ano doce. Um ano leve, um ano suave, um ano de alegria, um ano de favor, um ano de bênção. Porque era assim que acontecia em Israel. Logo depois da festa de tabernáculo, porque a festa de tabernáculo, ela termina no outono. E é quando as frutas estão, assim, está na plenitude da maturação dos frutos, né? Então você chega em Israel, eles estão colhendo azeitonas, estão colhendo romãs, estão colhendo maçãs, estão colhendo figos. As frutas doces, né? Exatamente nessa época. Terminava a festa, terminava a colheita e começa o inverno, que é o período das chuvas. O que marcava a aprovação desse povo por Deus era exatamente a chuva. Vocês lembram lá que o sacerdote ia com um cântaro dourado, derramando nas escadarias, chamando as águas dos céus? Aí Jesus sobe naquela hora no monte e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus falou aquilo, irmãos, numa festa de tabernáculo em Israel, sinalizando para o povo, né? Então entendem, irmãos, a gente está num tempo de graça, de favor de Deus. Está começando um novo ciclo. Se você está tendo um tempo difícil, é a chance de mudar. Se está pesado as coisas, é a chance de mudar, meu irmão. Que já começou desde sexta-feira. Deus já inaugurou um novo ano. E os melhores planos de Deus estão lá prontinhos, esperando para acontecer. Só depende de mim, de você. Aí a decisão é sua, e é minha, e é do seu irmão. Quer continuar um ano de sofrimento? Problema seu, meu irmão. Eu vou me arrepender porque eu quero ter um ano de bênção. Eu quero ver a chuva espiritual cair na minha vida, na minha casa, sobre a vida das minhas filhas, dos meus descendentes, da vida dos meus amigos. Eu quero ver o povo debaixo de bênção mesmo. Como diz, eu vou dançar na chuva. Mas se você não quer se arrepender, meu irmão, você vai amargar o deserto. Falando sério, irmão. Não é porque eu quero, não, é Deus que falou. Ninguém aqui quer amargar deserto, quer? Então vamos nos arrepender. Porque a oportunidade de mudança está aqui, ó. Feliz ano novo. Sem sentimentos velhos. Feliz ano novo. Sem decisões erradas, velhas. Porque
Porque a gente tomou muita decisão errada. Guardou muita coisa que Deus falou, joga fora! E a gente guardando. E coisa que Deus falou, guarda! A gente picou o pé. A oportunidade está aberta. O que Deus faz nesses dias? É como Deus fez com Adão, cobriu com sacrifício, trouxe uma nova forma. Não foi só vestimenta que Deus trouxe uma oportunidade nova para eles. E é essa oportunidade que Deus está dando para mim e para você. E como é autoavaliação, porque a gente até se avalia. Né? Você pode olhar para mim e alguns falam, que pastor abençoado. E outros falam, insuportável. E outros falam, irritante. Só dá paulada na igreja. Outros falam, não, eu amo as palavras. Eu falo, não, só aguento ter meu pastor. A gente se avalia. Eu olho para você e falo, ovelha boa, ovelha ruim. A gente se avalia, irmãos. Mas não é eu que vou te avaliar. Você tem que se avaliar. E todos seremos avaliados pelo Senhor. Então eu queria que você tivesse um tempinho aí para se avaliar. Você está com cara de que quer um ano de bênção, né? Ou você quer continuar na mesma catimba que foi esse ano inteiro? Você que decide, irmão. Eu estou te explicando pela Bíblia, de forma profética, como o céu está preparado para mim e para você nesse ano. Se você quer continuar debaixo de amargura, de angústia, sem perdoar os outros, na incredulidade, na rebelião, você que sabe, meu irmão. Agora entenda, Deus não vai lá descer do céu chorando e te implorando para você fazer isso não. Vai não, irmão. Deus não vai ficar deprimido e vai ter que fazer depois tratamento psiquiátrico porque você não arrependeu não, irmão. Não existe isso. Deus vai continuar sendo Deus, querido. O plano dele vai continuar dando certinho como está dando até hoje. Só que a gente vai ficar fora. Mas se a gente se arrepender, irmão, coisas surpreendentes Deus fará nas nossas vidas. Então, se você quiser, se você entendeu o que eu falei, se você quiser, tem um tempinho aí para você orar. E se avalie. Eu não estou aqui para julgar você. Você vai se julgar. E deixa eu te falar, as coisas erradas que deram na sua vida nesse ano não é culpa de Deus não, tá? Que não existe vitimismo, Deus, é porque não existe desculpa para os nossos erros. Deus não engole vitimismo humano não. Assume os seus erros, assume os seus BOs aí. Eu errei, eu falhei mesmo, me perdoa, Senhor. Mas eu quero mudar, eu quero um tempo novo na minha vida, eu preciso. Como diz Paulo, Senhor, uma grande porta se me abriu. Senhor, e nós estamos diante de uma grande porta aberta da Tua parte, para começar um novo tempo, Senhor, um novo ano, um novo ciclo, um novo período na Tua presença, Senhor. Eu errei muito, meu Deus. Eu sei que o Senhor sabe. Me perdoa. Não tenho desculpa para os meus erros. E eu sei que a única coisa que me justifica por eles é o sangue de Jesus.
Por isso eu te peço perdão. Perdoa toda rebelião, toda incredulidade. Perdoa toda desonra, todo desdém, toda negligência. Perdoa as infidelidades. Perdoa as amarguras. Perdoa as murmurações, as iras, as raivas, pensamentos ruins que subiram e a gente não teve nem coragem de falar uma palavra daquela, meu Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa a mim, perdoa os meus irmãos. Que o sangue do Cordeiro nos lave, nos limpe na Tua presença. Que o sangue do Cordeiro, Senhor, possa nos justificar por todo erro na Tua presença. Porque nós queremos, Senhor, começar esse novo ano debaixo da Tua bênção. Queremos contar com o favor do trono, Senhor. Eu não quero um ano de maldição para mim. Eu não quero um ano de maldição para o meu irmão, Senhor. Quero um ano de bênção para eles, Senhor. Então que seja um ano diferente, meu Deus. Onde o Senhor substitua a tristeza pela alegria no coração, no espírito. Onde o Senhor troca a enfermidade pela cura, Senhor. A escravidão, Senhor, pela libertação. A escassez, ó Deus, pela prosperidade. A vergonha pela honra, Senhor. Que seja um ano de favor do Rei. E as chuvas estão aí sinalizando o Teu sim e o Teu amém para nós. Mas mais do que ter um ano melhor, Senhor, que eu seja alguém melhor. Mais do que bênçãos externas, Senhor, seja tudo aquilo que o Senhor está construindo dentro de mim, Senhor. Então que o Senhor me encaixe, que o Senhor encaixe o meu irmão dentro dessa contagem de tempo Tua. Coloca os nossos pés nos Teus planos, Senhor. Coloca o nosso tempo no Teu. Nos revela o que o Senhor quer fazer na nossa vida esse ano, Senhor. Nos revela aquilo que o Senhor escreveu no meu livro, no livro do meu irmão. Revela para ele, Senhor. O que o Senhor escreveu para mim, revela para mim, Senhor. Que nós queremos obedecê-lo em tudo, Senhor. E desfrutar do melhor que o Senhor tem, ó Pai. Nós te daremos toda a honra e toda a glória por isso, Senhor. Não vamos nos vangloriar, Senhor. Não vamos bater no peito dizendo fui eu que fiz. Vamos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Rei. Você acha que Ele merece? Existem algumas expressões que os judeus usam, né? Que são termos proféticos, né? Gnahat Matová. Que o seu nome continue escrito no livro da vida. Então, Gnahat Matová. Shana Tová. Feliz ano novo. Que o seu ano seja doce na presença do Rei. Recheado de bênçãos do favor dele, em nome de Jesus. Que a sua história mude, querido, esse ano, né? Que o seu tempo mude, que a sua casa mude, seu casamento, seus filhos,
Que a sua história entre sim num tempo melhor. Que seja o melhor ano da sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico? Vamos? Sei que vocês estão preparadinhos aí para isso, né? Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Deixei o meu primeiro amor. Abandonei as obras de tuas mãos. Me envolvi em prisões da minha alma. A tua voz eu não ouço mais. Não sinto tua presença em mim. Eu quero um recomeço, restitui em mim a unção que perdi. Pago qualquer preço pra tocar teu coração. Nos mais altos montes ou em profundos vales, eu irei, se necessário for, vou te encontrar. Toca-me, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, ser fiel em cumprir a tua palavra, a tua verdade. Toca-me, Senhor, quero voltar ao início de tudo, ser fiel em cumprir a tua palavra, a tua verdade. Muda-me, Senhor, eu me arrependo para o teu perdão. Eu quero mergulhar na essência de tudo. Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Deixei o meu primeiro amor. Abandonei as obras de tuas mãos. Me envolvi em prisões da minha alma. A tua voz eu não ouço mais. Não sinto tua presença em mim. Eu quero um recomeço, restitui em mim a unção que perdi. Eu pago pra preço pra tocar teu coração. Nos mais altos montes ou em profundos vales, eu irei, se necessário for, eu vou te encontrar. Toca-me, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, ser fiel em cumprir a tua palavra, a tua verdade. Toca-me, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, ser fiel em cumprir a tua palavra, a tua verdade. Toca-me, Senhor, Eu quero voltar ao início de tudo e ser fiel em cumprir a tua palavra, a tua verdade. Toca-me, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo eu ser fiel
muda-me, Senhor. Eu me arrependo para o teu perdão. Quero mergulhar na essência de tudo. Muda-me, Senhor. Eu me arrependo para o teu perdão. Quero mergulhar na essência de tudo.